Você ouve agora Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Todos sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Hoje vamos discutir um tema extremamente relevante, que não pode ser negligenciado jamais, que é a transmissão oral do Trypanosoma cruzi, o agente causador da doença de Chagas. Esta é uma realidade atual que está acontecendo no norte do Brasil de forma contínua. Para entender melhor esse cenário, vamos conversar com o Dr. Otacílio da Cruz Moreira, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz do Rio de Janeiro, e coordenador de um importante projeto que está em curso em estados da região norte, chamado Diagnóstico de Chagas Oral, cujo acrônimo é DIACHO. Olá, Fred, tudo bem? Olá também aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a você e à Sociedade Brasileira de Medicina Tropical pelo convite para poder participar desse podcast. É um prazer estar aqui e poder falar sobre a doença de Chagas oral, que é um tema tão relevante atualmente na saúde pública brasileira. Doutor Otacílio, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós a mudança de perfil epidemiológico que nós verificamos no Brasil nos últimos anos. Tinha uma doença cuja a transmissão vetorial ela tinha uma importância epidemiológica muito grande e que hoje em dia temos a mudança de perfil para a transmissão oral. A que podemos atribuir esse tipo de comportamento epidemiológico na doença de Chagas? Sim, podemos dizer que hoje a maior parte dos novos casos agudos da doença de Chagas são por transmissão oral. Para você ter uma ideia, cerca de 90% dos novos casos agudos registrados no Sinan são por transmissão oral. E 95% desses casos, acima de 95% desses casos, ocorreram na região norte do Brasil. E eu atribuo essa mudança de cenário epidemiológico a dois principais fatores. Um é o controle vetorial, né, que diminuiu drasticamente o número de novos casos por transmissão vetorial, né, embora a gente saiba que isso nunca vá ser interrompido, né, devido ao ciclo do parasito na natureza, né, a impossibilidade de se eliminar todas as espécies de vetores, as adaptações das novas espécies de vetores, né, à transmissão por alimentação de fontes humanas também, principalmente com a invasão do homem, né, nas florestas, o desmatamento e aquecimento global e vários fatores envolvidos. Então, mesmo assim, o controle vetorial ocorrido há décadas atrás diminuiu bastante o número de casos por transmissão vetorial. Além disso, outro fator muito importante é o aumento da investigação de casos agudos da doença de Chagas na região norte do Brasil. Então, assim, mudanças importantes foram realizadas nas últimas décadas também na região norte, aumentando os serviços de vigilância em diversos estados. O estado do Pará é um estado que hoje se destaca por ações do poder público, né, em relação aos novos casos da doença de Chagas, e isso só tem mostrado o quê? Um aumento do número de casos identificados, um aumento de casos diagnosticados, porque se está investigando mais. E, além disso, a gente tem, por exemplo, o próprio caso do Pará como o caso do estado que mais notifica no Brasil hoje. Então, acho que tem uma questão relacionada às medidas, né, de saúde pública relacionadas à investigação, vigilância, que estão relacionadas ao aumento da notificação desses casos. E esses casos que são adquiridos por via oral, eles tendem a apresentar quadros clínicos mais graves? E qual seria o papel da carga parasitária nesse contexto? E como isso tudo influenciaria o manejo clínico da doença? Em relação à sintomatologia, né, dos casos por transmissão oral, a gente também tem uma questão multifatorial, tá? A transmissão, ainda há muito a se compreender realmente em relação à patogenia relacionada à doença de Chagas oral, certo? Mas a gente sabe que dois fatores também são muito importantes no desfecho, né, do paciente em relação aos sintomas. O primeiro, de fato, é a inoculação, né, quando se inocula um alimento, né, quando se alimenta com um alimento que contém parasito, você tem diferentes cargas, você tem diferentes quantidades do alimento que você está consumindo, que o paciente pode ter consumido, você tem
diferentes concentrações do parasito no alimento. Vamos pegar, por exemplo, o caso do açaí, né, que hoje é o alimento mais relacionado aos surtos orais da doença de Chagas. Então, é comum, é cultural se alimentar do açaí in natura na região norte do país, né? E por causa disso, esse açaí, ele não, muitas vezes ele não é esterilizado, principalmente em consumos onde a própria família tem uma batedeira de açaí na sua casa e bate em sua casa e para consumo próprio. Então, eles não, muitas vezes não fazem o branqueamento do açaí, que é uma técnica de esterilização mais simples, mas muito efetiva para poder eliminar o parasito. Então, o que acontece é que essa família toda vai consumir o açaí ali que eles acabaram de bater e que pode estar contaminado com fezes do barbeiro. E aí eles vão, cada pessoa vai inocular uma quantidade diferente do alimento ali. Além disso, o segundo fator que também é extremamente importante é a resposta imunológica, que é muito individual e também influenciada por vários fatores, como idade, até mesmo sexo, outras condições pré-existentes. Então, a resposta imunológica à presença do parasito inoculado por via oral, ela vai ser preponderante ali para o desfecho, juntamente com a quantidade de parasita que foi ingerido. Então, você tem casos de crianças, idosos, que às vezes têm uma resposta imunológica um pouco mais deficiente, que tendem a ter sintomas mais graves. Mesmo assim, é comum encontrar jovens de 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, como recentemente tivemos aí uma morte em Ananindeua, de um jovem de cerca de 30, menos de 30 anos, se eu não estou enganado, pela alimentação por um açaí contaminado. Então, assim, todos esses fatores em conjunto levam ao desfecho, tá? E onde a questão da carga parasitária, sim, é um fator muito importante. Porém, a gente sabe que, principalmente em relação a esse fator, a gente tem muito estudo que necessita ser realizado. Então, por exemplo, primeiro foi necessário desenvolver ferramentas de biologia molecular para se poder quantificar a carga parasitária nos alimentos. Então, hoje a gente tem trabalhos publicados na literatura que contêm ferramentas baseadas principalmente em PCR em tempo real, que conseguem quantificar a carga parasitária, por exemplo, num suco de açaí. Só que o problema na investigação de um surto é justamente a equipe ter acesso ao alimento causador do surto. Isso é praticamente impossível. Muitas vezes, a família consome todo o alimento que causou aquele surto. E aí não tem como você fazer o link exato entre a carga parasitária e, enfim, a patogênese, né? A gravidade dos sintomas apresentados. É importante relatar que os sintomas mais comuns da doença de Chagas agudas são sintomas confundidores com outras doenças, como febre alta, né, persistente, por exemplo. Mas também temos uns sintomas que ajudam o médico a suspeitar, né, da doença de Chagas aguda, como inchaço, principalmente na face e nos membros inferiores. Nós já aprendemos com nossa experiência aqui no Brasil e também com relatos de literatura que quanto mais rápido a identificação do surto for realizado, o surto associado à doença de Chagas, mais sucesso a gente vai ter nas ações terapêuticas. Dessa forma, como o diagnóstico molecular, especialmente o uso do kit NAT-Chagas, tem contribuído para a detecção precoce desses casos? Sim, em surtos associados a alimentos, o tempo de resposta realmente é decisivo. Por quê? Primeiro que, como eu falei na pergunta anterior, a resposta ela é individualizada, né? A resposta à inoculação por via oral do parasito. Porém, tanto que tem pessoas que passam assintomáticas, tem pessoas que têm sintomas, mas que eu também disse que alguns são confundidores com outras doenças. E aí, nesse momento, é importante a investigação epidemiológica para que o médico possa suspeitar da doença de Chagas oral, principalmente em áreas endêmicas, como na região norte do país, e que ele possa encaminhar para o exame, para a detecção do parasita. Na fase aguda, é importante ressaltar que a detecção do parasita pelo exame parasitológico direto é o exame mais indicado. Se realiza
IgM e IgG também, mas a gente tem a IgM como um método para a doença de Chagas que dá muito falso positivo, confunde com muitas outras doenças, até mesmo tem relatos de IgM positiva por paciente com dengue, por exemplo. E o IgG, ele só vai positivar quando o paciente está fazendo aquela transição da fase aguda para a fase crônica, cerca de um mês após a infecção, que você começaria a ter o IgG detectável. Então, o que acontece é que nesse tempo, de um mês, por exemplo, após a alimentação, devido aos fatores que eu já expliquei anteriormente, né, que podem levar a uma maior gravidade do caso, o paciente pode piorar de uma semana a outra. E aí, de uma semana a outra, pode ser um diferencial ou para haver o óbito, ou para o paciente ter uma condição irreversível, como, por exemplo, uma cardiopatia que ele vai ter que colocar o marca-passo. Então, às vezes, você tem relatos já de pacientes jovens também, com cerca de seus 30 anos, que tiveram que colocar marca-passo, porque tiveram uma lesão cardíaca irreversível por causa da doença de Chagas aguda com manifestação cardíaca, tá? Então, e os casos de óbito também que estão aparecendo aí, por exemplo, esse ano, agora você já tem vários casos de óbito aí, inclusive na imprensa sendo relatados, como tem todo ano, tá? Então, o que acontece é que o diagnóstico, nesse caso, ele é importantíssimo para evitar o agravamento dos sintomas. Então, quando o médico fecha o diagnóstico, antes do agravamento dos sintomas, ele tem a oportunidade de iniciar o tratamento antiparasitário e aí evitar que o paciente evolua para um quadro clínico mais grave. Ok? Então, a grande questão é que a gente tem muitos problemas relacionados ao diagnóstico que atualmente é praticado, que é recomendado pelo Ministério da Saúde, que é o diagnóstico parasitológico, né, como principal método, que é um método que, embora seja muito específico, é pouco sensível. Então, só se consegue detectar o parasito numa amostra de sangue de um paciente agudo, mesmo por transmissão oral, quando a carga parasitária é muito elevada. Já a biologia molecular, através da PCR em tempo real, e aí a gente tem o kit registrado na Anvisa, que é o kit NAT Chagas, ele tem uma sensibilidade muito superior ao exame parasitológico. Então, você consegue detectar o parasita em cargas parasitárias muito mais baixas. Então, cargas parasitárias mais baixas é onde você começa a fase aguda com cargas parasitárias mais baixas que vão aumentando, né, onde ocorre um pico de parasitemia. Então, você consegue detectar antes do pico de parasitemia, tá? Eu vou explicar mais à frente, mas nós estamos fazendo um estudo, o estudo de Acho, na região norte do país, onde justamente nós estamos querendo comparar os resultados de exame parasitológico com o kit NAT Chagas e também com outra técnica molecular de biologia molecular muito sensível, que é a técnica de LAMP, tá? E aí a gente vai avaliar ao final desse estudo se esses métodos moleculares de fato conseguem promover um diagnóstico precoce dos casos agudos por transmissão oral, antes dos resultados do exame parasitológico. Só para você saber, é importante pontuar que no estado do Pará, por exemplo, eles vão repetindo o exame parasitológico até o exame resultar em resultado positivo ou até uma sorologia ser positiva. Só que muitas vezes o primeiro exame parasitológico dá negativo, aí 3, 5 dias depois, depende da disponibilidade do paciente ficar indo e retornando, que também é um problema. Muitos pacientes moram muito longe do primeiro ponto de atendimento onde se pode realizar o exame parasitológico. E aí volta e faz o segundo exame. E aí o segundo exame dá negativo de novo. Aí volta dias depois para fazer o terceiro exame. Aí o terceiro exame parasitológico, o quarto exame parasitológico pode dar positivo. Só que nesse intervalo de tempo, que se passaram semanas, o paciente pode ter um agravamento do seu quadro clínico. E isso pode até levar a óbito ou lesões irreversíveis. Em relação ao uso das tecnologias que envolvem biologia molecular, diagnóstico molecular, um dos gargalos que tínhamos anteriormente era a extração de DNA. A gente sabe que o sucesso da extração, ela aumenta a sensibilidade do diagnóstico, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso
E também qual o impacto prático desses avanços na vigilância epidemiológica em áreas endêmicas? As técnicas de biologia molecular, elas têm evoluído bastante, e principalmente em relação ao atendimento de casos de surtos orais da doença de Chagas. Então, um dos avanços principais está relacionado aos métodos de extração de DNA, onde você tem que extrair o DNA do sangue do paciente. Além disso, também é importante se investigar o alimento. Então, você tem que conseguir extrair um DNA de qualidade do alimento envolvido no surto oral, para que você possa, com esse DNA de qualidade, realizar o exame, seja por PCR em tempo real ou por LAMP, para você poder ter um resultado mais sensível, mais confiável. E aí a gente tem diferentes trabalhos. O meu grupo mesmo pôde publicar um trabalho ano passado de uma técnica automatizada com robô de extração de DNA para fazer uma extração ainda mais sensível do DNA do sangue de pacientes envolvidos na doença de Chagas. É importante ressaltar que os métodos de extração hoje, utilizados comumente, como as colunas de sílica, que é um método muito comum manual, não é automatizado, mas é muito utilizado também nos laboratórios centrais de saúde pública. Após a pandemia, né, de Covid-19, todos os laboratórios, os LACENs, são equipados com esses robôs de extração e têm condições de realizar a extração automatizada de DNA também. Então, esses métodos, essas entregas de novas metodologias, elas são muito importantes para melhorar ainda mais o diagnóstico. Mas o mais importante de tudo são políticas públicas para melhorar o fluxo das amostras. Os casos de surtos orais, eles ocorrem sim nas capitais, como em Belém, por exemplo, na região metropolitana, mas eles ocorrem muito no interior dos estados, onde não é possível se realizar ali uma extração de DNA automatizada. Essas amostras têm que ir para os LACENs. Os LACENs, sim, têm as condições ideais para realizar o diagnóstico molecular pelo kit NAT-Chagas, por exemplo, seja com uma extração manual, por colunas, ou uma extração automatizada. Só que esse fluxo de amostras também é uma questão importante, que o estudo de ASHO também está avaliando. Então, nós estamos transportando amostras seguindo exatamente o fluxo normal que as amostras levam para chegar nos LACENs. E estamos avaliando a qualidade dessas amostras ao chegar nos LACENs e a capacidade dessas amostras serem utilizadas para os exames de diagnóstico molecular. Outra avaliação importante é o sangue em papel de filtro. Por quê? Por causa desse fluxo difícil que as amostras vêm do interior, que tem que ser transportadas 12 horas de barco até chegar à capital, até ser entregue ao LACEN, é muito importante você ter formas mais fáceis de transportar e mais resistentes, né, às intempéries aí para transportar essas amostras. Então, além do sangue preservado em guanidina e DTA, que é muito importante e muito validado na literatura, que a gente também está avaliando, a gente também está avaliando sangue em papel de filtro, porque o papel de filtro, você pinga lá uma gota de sangue capilar, ele é seco no papel, você transporta dentro do envelope, você transporta a temperatura ambiente. Só que isso tem que ser tem que funcionar para a investigação de um surto oral. Então, isso depende da carga do parasito que a gente está avaliando ali. Então, a gente justamente está avaliando a sensibilidade desse transporte de amostra em papel de filtro. Obviamente, também desenvolvemos metodologias para extrair o DNA desse papel de filtro com muita qualidade, para promover um DNA que apresente uma elevada carga parasitária, né? Corresponda à carga parasitária da amostra, para você não ter perda de sensibilidade ao usar esse papel de filtro. Então, todas essas técnicas que podem parecer secundárias, elas são muito importantes no diagnóstico molecular. Não adianta somente você ter um kit, como a gente tem hoje, o NAT-Chagas, foi fruto de um grande desenvolvimento, foi um avanço extremamente importante para a doença de Chagas no Brasil, mas não adianta você ter somente um kit que vai funcionar em condições ideais dentro de um laboratório central de saúde pública. Você tem que olhar todo o redor, que é desde o momento que você tem o primeiro contato com o paciente e que você vai ter que coletar aquela amostra do paciente, vai ter que preservar aquela amostra para que ela aguente o transporte nas condições mais adversas, que é o que ocorre em campo, para que chegue ao laboratório que possa ser utilizado adequadamente.
Em paralelo, é muito importante também a gente ter ferramentas que possam ser usadas na ponta para aplicar um diagnóstico molecular realmente sensível e que vá mudar o perfil atualmente existente no diagnóstico de surtos orais, que é o quê? Um método tão sensível quanto a PCR, que é o LAMP, mas que é um método aplicado como point of care, né? Ponto de atenção, que é um método que pode ser aplicado de forma mais simples, em um ponto, na atenção primária, né? Onde você poderia, num posto de saúde, por exemplo, num município do interior, poder coletar a amostra de sangue do paciente, extrair o DNA de uma forma muito simples e fazer o teste de LAMP e ter um diagnóstico molecular feito na ponta. Esse diagnóstico também está sendo avaliado no estudo de ASHO, para a gente avaliar dentro do cenário da doença de Chagas oral, dentro das dificuldades de coleta de amostra, tudo que eu já comentei, a gente está avaliando se esse teste consegue ter uma sensibilidade equivalente à da PCR em tempo real, para a gente poder fazer um diagnóstico na ponta de uma forma mais rápida, o que é muito importante no atendimento a surtos orais da doença de Chagas. Sabemos que o estado do Pará ele concentra o maior quantitativo de notificações de casos por transmissão oral. Na sua opinião, quais são os principais desafios para o controle da doença de Chagas em toda a região amazônica e o que pode ser feito para superá-los? Sim, o Pará concentra a maioria das notificações por transmissão oral. Só que veja só, eu não acredito que os vetores, os triatomíneos, eles conheçam barreiras dentro da região amazônica, onde eles se concentrem mais no estado do Pará. Não é isso que acontece. O que acontece é que o estado do Pará notifica mais porque investiga mais. Então, o Pará tem um dos maiores movimentos para, de fato, investigar a doença de Chagas oral. E aí você acaba tendo maior número de exames parasitológicos realizados, né, com mais equipes nos postos de saúde, na atenção primária, para realizar aquele exame parasitológico, o fluxo de amostras mais bem estabelecido para o transporte para os LACENs, um LACEN muito bem equipado em Belém para poder realizar os diagnósticos complementares. Então, tudo isso leva ao maior número de notificações. Mesmo assim, os desafios são imensos, não só no estado do Pará, como em toda a região amazônica. Eu comentei na resposta anterior a questão do transporte de amostras. Então, se o teste tem que ser feito na capital do estado, o transporte de amostras é um grande desafio, porque os surtos ocorrem muito no interior. Então, desde lá, a equipe tem que ter equipe especializada para coletar, para armazenar a amostra adequadamente e transportá-la. E isso tem que ser feito com rapidez. Então, hoje, mesmo no estado do Pará, com todo esse avanço que eles realizaram, um teste de sorologia, por exemplo, demora no mínimo 15 dias para ficar pronto. E 15 dias pode ser fundamental para o paciente, porque pode ter um agravamento do quadro. Então, o tratamento tem que ser iniciado na doença de Chagas aguda o mais rápido possível. E é importante ressaltar que a eficácia do tratamento ela é acima de 80% na fase aguda. Então, a doença de Chagas, o paciente pode se curar da doença de Chagas na fase aguda. Já na fase crônica, esse tratamento ele não é comprovado cientificamente. Então, é uma janela de oportunidade imensa tratar o paciente na fase aguda e não deixar ele ir para a fase crônica. Sim, porque além da questão da possibilidade do agravamento e do pior desfecho para o paciente, você tem um sucesso, uma taxa de sucesso maior na fase aguda. Bom, e aí a gente tem, então, como dificuldade essa questão do transporte de amostra, a questão do treinamento contínuo dos técnicos que vão realizar os exames parasitológicos. A gente tem mudanças de equipe muito comuns e muito corriqueiras, né, devido a até questões políticas, troca de gerência, né, de prefeitos, secretários, e se troca muitas equipes. E aí você tem dificuldade de ter técnicos que são treinados
para fazer o exame parasitológico, por exemplo, que demanda muito do técnico. Então, a gente necessita de mais avanços no diagnóstico da doença de Chagas aguda, tá? E esses avanços, eles passam por treinamentos contínuos, novas técnicas, até mesmo leitura automatizada de lâminas, que também tem, por inteligência artificial, tem muitos estudos sendo realizados em relação a isso, para a gente poder ter uma reprodutibilidade dos testes sem esse fator humano muito importante hoje, né? E aí a gente teria, então, um avanço. A gente tem novas técnicas, como a técnica de LAMP, que é a amplificação isotérmica do DNA, do Trypanosoma cruzi, como eu falei para você, uma técnica muito robusta que pode ser feita num posto de saúde, na atenção primária. Então, você pode ter uma pessoa realizando isso sem ter que transportar a amostra para a capital, pelo menos para você ter o primeiro resultado. E aí depois você pode ter o exame confirmado. É importante você ter uma confirmação no LACEN. Então, tudo isso pode melhorar bastante o diagnóstico dos surtos orais da doença de Chagas. Em função do aumento do quantitativo de casos relacionados à transmissão oral do Trypanosoma cruzi, alguns alimentos eles são culpabilizados e estigmatizados, como, por exemplo, o açaí e o caldo de cana. Na sua opinião, como comunicar os riscos da transmissão oral e reforçar as boas práticas sanitárias sem estigmatizar esses alimentos tradicionais e sem também prejudicar os produtores locais? A gente tem que ter o cuidado, quando realiza esses estudos, de não estigmatizar o alimento. A gente sabe, por exemplo, o açaí, que hoje em dia tem muito mais importância epidemiológica até mesmo que o caldo de cana, tá? Que fica em segundo lugar, mas ainda há uma distância grande entre os dois. O açaí é um alimento importantíssimo para a população amazônica, né? Na verdade, o que tem que ser feito, como qualquer alimento, teria um potencial de você ter contaminação por fezes do parasito. E não é o açaí em si. A questão é uma questão de costumes, de como as coisas acontecem ali na região amazônica. E a gente tem que ter educação em saúde, que é para justamente promover a melhoria para o consumo daquele alimento. Não é impedir o consumo do alimento, não é estigmatizar o alimento, não. É apenas mostrar à população que o alimento ele tem que ser seguro para o consumo e ele só vai se tornar seguro após a devida higienização, seguindo os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde, pelas vigilâncias sanitárias. E aí sim você resolve o problema. É uma pena que estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Você gostaria de acrescentar algo e deixar um recado para os nossos ouvintes? Bom, Fred, foi um prazer poder falar com você sobre a doença de Chagas oral. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao convite seu e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical para poder falar desse tema tão relevante atualmente, né, na saúde pública brasileira. E eu queria deixar como mensagem final, primeiro, um recado para as secretarias estaduais e municipais de saúde, que têm apoiado bastante a execução do estudo de Acho lá nos territórios na região norte do Brasil, né? Dizer que sem o apoio das secretarias de saúde não seria possível realizar esse estudo, porque a gente tem que chegar até o paciente, né, nos municípios mais longínquos, né, das capitais dos estados. Então, há todo um suporte à notificação dos casos, ao avisar a equipe do estudo para que a gente possa atuar e recrutar o paciente a tempo. E isso vai gerar o principal desfecho que a gente espera no estudo é uma melhoria do diagnóstico da doença de Chagas. Então, a gente está bastante confiante de que ao final do estudo a gente vai conseguir obter resultados que mostrem uma melhora das novas técnicas em relação às técnicas utilizadas atualmente. E, além disso, eu não posso deixar de agradecer também à população que participa do estudo, que se engaja no estudo, e o recado importante também para que essa população, principalmente da região norte, ela se envolva nas iniciativas de educação em saúde produzidas pelas secretarias de saúde dos municípios em relação
a transmissão oral da doença de Chagas, porque é muito importante que essa população ela aprenda as melhores práticas para evitar a transmissão oral do parasito por alimentos contaminados. Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, a população tem que ter o conhecimento sobre a higienização adequada desses alimentos, a esterilização desses alimentos para matar o parasito e evitar a transmissão dele, causando a doença de Chagas oral. Fazendo essas medidas, a gente vai conseguir o controle da doença de Chagas oral, vai conseguir realmente mudar esse cenário epidemiológico da transmissão oral no Brasil. Então é isso, muito obrigado a todos, obrigado também aos ouvintes. Um grande abraço. Doutor Tacílio, muito obrigado pela sua participação no Tropical Cast. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical agradece por essa brilhante discussão sobre um tema tão relevante e atual. O Tropical Cast volta em breve. Nos vemos lá.